Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Hoje, quarta-feira, e toda quarta-feira, você sabe, nós temos um encontro, eu, você e o entrevistado. Tema, algo que está mexendo com a política, com a economia, com o meio ambiente, sempre aqui, atendendo a sua sugestão. A sua participação ela é fundamental, com seus comentários, com suas sugestões, com suas críticas. Isso faz com que o nosso programa cresça. E estamos nos aproximando do final do ano, é hora do balanço, não só do balanço pessoal que nós fizemos durante 2023, mas também o balanço da política, do município, do Estado, em nível de Brasil, no mundo. E se 2022 foi um ano agitado pelas eleições, 2023 é o ano de fazermos o balanço do primeiro ano da gestão do governo Lula. E nós vamos bater um papo sobre como podemos avaliar o governo Lula nesse terceiro mandato. Saia daí. Depois da vinheta, um papo legal sobre o primeiro ano do governo Lula. No programa de hoje, mais uma vez, temos a satisfação de receber Dário Barbosa. Dário é professor, é militante dos movimentos sociais, movimento sindical, filiado ao PSTU, várias vezes já colocou o seu nome nas eleições. Na última eleição foi candidato ao Senado da República pelo Rio Grande do Norte e é sempre uma pessoa boa, inteligente, esclarecedora, para a gente bater um papo sobre política, não só sobre a política local, estadual, mas nacional. E Dário está aqui conosco nessa quarta-feira, se aproximando as festas natalinas, para bater um papo e opinar sobre o primeiro ano desse terceiro mandato de Lula. Dário, seja bem-vindo, amigo, obrigado. Eu sei que você está meio arriado aí com a virose, mas gentilmente você sempre abre um espaço na sua agenda para bater esse papo conosco. Seja bem-vindo, amigo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Limuel. Na verdade, essa conversa era muito boa. Eu vou começar pela diferença que existe do terceiro mandato de Lula em relação aos dois mandatos anteriores de Lula, que foi o primeiro e o segundo, pós Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, pontuar que a situação econômica no mundo, que já era naquele período de crise econômica, ela é muito mais grave do que foi no passado, na época do governo, nos dois primeiros mandatos de Lula. Então, isso tem uma diferença porque a crise econômica no mundo, que não foi resolvida desde 2007, só se agrava, isso significa que o terceiro mandato de Lula, ele surge dentro de uma conjuntura de crise econômica e de um novo fenômeno que não tinha em 2003, no primeiro mandato de Lula, que se arrastou até o segundo, do seu final, que é o surgimento da ultradireita. Então, você tem uma crise econômica onde o sistema capitalista, onde os ricos, as grandes corporações e os governos precisam atacar mais e cada vez mais os direitos dos trabalhadores, e dentro disso surge a ultradireita, uma vertente política que nega a política fazendo política, que nega a ciência, mas se utilizando da ciência, que nega, vamos assim dizer, os medicamentos se utilizando dos medicamentos. Então, você vê que esse setor que nega as instituições, mas sendo eleitas com os processos mesmo da democracia burguesa, os processos eleitorais.
Exemplo de Trump, exemplo de Bolsonaro. Exemplos mais recentes em alguns países da Europa, e o último na Argentina, agora na América Latina, e recentemente, pós-Argentina, na Holanda, que esses setores de ultradireita, navegando sobre a crise econômica que se arrasta há um bom tempo, desde o primeiro governo de Lula, mas que agora é muito mais profundo. Então, é um governo que foi eleito em um cenário muito diferente do cenário de 2003, quando Lula teve o primeiro e o segundo mandato, totalmente diferente. Pela crise econômica, pelo ataque aos direitos dos trabalhadores, pela necessidade do capitalismo atacar cada vez mais para aumentar suas taxas de lucratividade e, portanto, de riqueza. Então, isso é um elemento que muito diferente. E a questão da ultradireita como uma vertente política, ou como eles chamam, uma alternativa política, como eles chamam, para superar a crise do capitalismo, para atacar os setores populares. Dário, me diga Então, uma coisa. Me diga uma coisa aí. Você pegou o primeiro mandato, o segundo, está descrevendo agora, e comparando o terceiro nesse cenário. Seria equivocado afirmar que esse terceiro mandato de Lula está mais próximo do neoliberalismo do que os dois primeiros, haja vista a forte aliança que ele fez para poder derrotar essa ultradireita? Justamente isso que eu estava dizendo. Primeiro eu fiz esse resgate, situei esse terceiro mandato, para dizer o recuo que houve sobre o mandato de Lula, esse terceiro mandato, em relação aos dois primeiros. Por quê? Porque ele precisou fazer uma aliança com setores da direita, da burguesia clássica, como Alckmin e como a Simone Tebet, e buscar um apoio. Então, esse recuo, vamos assim dizer, essa frente ampla com setores da direita, digamos, com o Alckmin, que lá em São Paulo atacou violentamente os professores, então ele precisou fazer uma aliança com esses setores. E, para fazer a aliança, ele teve que rebaixar um programa que já era lá atrás, em 2003, no primeiro e segundo mandato, teve que rebaixar o seu programa para poder incorporar Alckmin e Simone Tebet e outros setores do agronegócio no seu programa. Ele precisou recuar aquele programa que já era um programa que a gente chama reformista, que não era um programa radical, mais avançado, que atacasse o capitalismo, os grandes negócios. Não. Então, ele recuou. Então, hoje, se você for caracterizar de fato o governo Lula, é um governo liberal, um governo neoliberal. Você não tem como você... Veja só, vou dar um exemplo aqui, já entrando no terceiro mandato. O Lula governou em 2003 e depois no segundo mandato, sem ele aprovar um arcabouço fiscal. Ele governou com um arcabouço fiscal que a gente chama um ajuste fiscal, né? De Fernando Henrique Cardoso, que começou com o Itamar, lá em 94, para ajustar, para criar o Plano Real. Então, assume Fernando Henrique, faz toda uma modificação, numa reestruturação no sistema financeiro, nas contas públicas do Estado, quer dizer, então faz uma reestruturação do Estado brasileiro em nome do ajuste fiscal, que foi o ajuste fiscal de Fernando Henrique. O Fernando Henrique governa com os dois mandatos, com o ajuste fiscal que ele fez. Lula governa os dois primeiros mandatos com o ajuste de Fernando Henrique Cardoso, o ajuste fiscal. Dilma assume o primeiro e o segundo mandatos e governa com o ajuste fiscal de Fernando Henrique. Vem Temer, faz a PEC 95, que é o ajuste fiscal de Temer pós o impeachment de Dilma. Temer assume o resto do mandato com o seu ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal passa para Bolsonaro. Bolsonaro governa 4 anos com ajuste fiscal de Temer. E só agora, veja como o governo, esse terceiro mandato, é um governo liberal. Esse ajuste fiscal foi aprovado recentemente, já esse ano, ele é de autoria do governo Lula. Ele não governa mais como o do Temer. Ele adapta o reajuste fiscal que foi do Temer, faz algumas modificações
mas ele preserva toda a estrutura do mandato do arcabouço fiscal, da PEC 95, assim chamada, né? Do Temer, que Bolsonaro governou. Então, ele não governa negando a necessidade de um ajuste fiscal. E aqui no Brasil, uma coisa interessante, por quê? Porque ajuste fiscal, segundo os conhecidos na economia, os que têm domínio sobre a economia, é para momentos esporádicos, momentos de grande crise econômica que ameaça a economia do país. Que não foi o caso, que não vem sendo o caso. De 94 para cá, para agora, quantos anos já? Só de todo governo que entra, governa com ajuste fiscal. Então, o ajuste fiscal é uma declaração de incompetência desses governos de não adequar a economia para o desenvolvimento do país, para uma economia que possa desenvolver o país em todos os setores que a sociedade precisa, principalmente os trabalhos. De Fernando Henrique para cá, de Itamar para cá, todos os ajustes fiscais, inclusive o ajuste fiscal recentemente de Lula, de Haddad e Lula, no governo Lula-Alckmin, eles retiram dinheiro público das políticas sociais, retiram dinheiro da saúde, da segurança, do emprego, da juventude, do cuidado com a Amazonas, com o meio ambiente. Tudo isso está sendo retirado dinheiro. E com a mesma lógica, retira dinheiro público de investimento na saúde, educação e todo isso que eu falei agora, e para beneficiar um único setor, que é o setor bancário, o setor financeiro. Isso foi de Itamar, passou por Fernando Henrique, passou 2 mandatos de Lula, passou pelos 2 mandatos de Dilma, passou pelo mandato de Temer, o meio mandato, foi para os 4 o mandato de Bolsonaro, e se mantém no governo no terceiro mandato de Lula com Alckmin. Então você vê que é uma sequência da mesma política, sempre atacando os direitos da classe trabalhadora, do ponto de vista dos direitos trabalhistas, mas do ponto de vista de ter acesso aos serviços públicos, que é de obrigação a União, Estados e municípios oferecerem. Vou fechar esse ponto com um exemplo aqui. Olha só, a educação. A educação tem um fundo constitucional, que é o Fundeb. A saúde também tem. São fundos obrigatórios. Olha como a crise econômica pega esse governo e faz esse governo administrar o seu programa, o seu projeto, fincado na questão neoliberal, sim. O que é que o governo Lula via Haddad está fazendo? Está consultando o Tribunal de Contas da União, o TCU, para saber se pode desobedecer os pisos constitucionais. Desobedecer significa reduzir investimento na saúde, investimento na educação através do Fundeb e outros tantos fundos constitucionais. Quer dizer, isso é uma prova de que o governo se adequa a resolver a crise econômica, mas não para o setor pobre, não para o setor que precisa de saúde e educação, mas para o setor bancário. O que é que está dizendo o reajuste fiscal? Então, a gente está misturando, mas já está tudo dentro da mesma questão. A solução fiscal é o seguinte: ele procura manter as despesas abaixo da receita. Manter sempre, essa é a lógica desde o mandato de Itamar. Manter sempre as despesas abaixo da receita, não é nem igualar, é abaixo. Para quê? Isso a cada ano. Para que sobre dinheiro para investimentos em superestrutura, que acaba sendo pouquíssimo, mas que a maioria dessa sobra de dinheiro anual ele vai para pagamento de juros da dívida pública com o setor financeiro, via Banco Central, via Ministério da Fazenda. Então, a lógica não muda. É essa mesma lógica. E lhe pergunto, a situação da saúde e da educação e da segurança pública, do emprego de proteção aos velhos, às mulheres e à juventude, isso melhorou? Olha a situação do Amazonas. Olha a situação do meio ambiente, que você falou logo cedo. Então, isso não tem um montante de verbas assegurados no orçamento que ele aumente. A tendência é sempre diminuir o investimento em tudo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A receita primária, receita primária é só coisa de imposto, arrecadação de imposto, que se chama receita tributária. Parece ter uma previsão de mais de 4 trilhões de reais. Mas você vê o seguinte,
Isso, a maior parte disso não vai ser investido. Então, ele pega em torno vamos dizer, se fossem 4, se fossem 5 trilhões, a previsão orçamentária de 5 trilhões, o que é que eles vão pegar? Ele vai pegar 1 trilhão e 800 bilhões e eles vão aplicar para pagamento de funcionário público, para transferência de funcionários para os estados e municípios, entes federativos, como Fundo de Participação do Município, Fundo de Participação do Estado, FPE, e o restante vão investir em alguma superestrutura, que ele está falando ainda na questão do PAS, mas o grosso de tudo isso vai para pagamento de juros da dívida pública, e tem mais. Aqui só entra para investimento, pagamento de pessoal, investimento em escola, investimento na educação, no Fundeb, na educação, a receita tributária, a receita que vem de contribuição de impostos da população. E a riqueza que é gerada pela Petrobras e fica com o governo. Isso não entra para investimento, isso só entra para o governo controlar pagamento de juros da dívida pública. Então, não tem dinheiro da Petrobras, do lucro da Petrobras, a parte fica com o governo, para investir em saúde e na educação. Não existe isso. Isso é conversa de deputado, senador e de quem apoia o governo. Saúde e educação é financiada por, no caso agora, se for quase 2 trilhões de reais, se forem 5, não realmente é 1 trilhão e 800 a previsão deles. Para quê no orçamento? E a saúde e a educação entram nisso. Mas o lucro da Petrobras, o lucro das estatais, o dinheiro que o Banco Central faz com negociação de dívida pública, o dinheiro que é da dívida pública, dos títulos, não tem um centavo, uma moedinha dessa redondinha de R$ 1 de metal que seja investido na saúde, na educação, nada disso. Portanto, toda a receita que a União vai ter, só 1 trilhão e 800 bilhões, serão para financiar, para tocar a máquina pública e investir em tudo isso que a gente está falando aqui. O resto é para fazer caixa para pagamento de juros da dívida pública aos banqueiros. Portanto, essa lógica é a lógica dos outros governos. Então, isso é uma lógica liberal, que a gente chama neoliberal hoje em dia, que o governo segue mais do que foi nos 2 primeiros mandatos de Lula, muito mais. Dário, antes de irmos para a próxima questão, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, que está assistindo aí o nosso papo com o Dário, mas não é inscrito no canal. É importante que você se inscreva. É importante que você compartilhe a programação com seus grupos, grupos de amigos, grupo de trabalho, grupo da sua igreja, grupo da sua família, e fortaleça o nosso programa, o nosso canal. A mídia alternativa precisa desse apoio, precisa desse crescimento. A mídia tradicional já tem patrocinadores, já faz o trabalho dele, já divulga as suas reportagens, as suas matérias, de acordo com a conveniência dos seus patrocinadores. E aqui a gente tem uma linha de trabalho mais diferenciada. E a sua participação é importante. Dário, você fez aí os primeiro bloco, uma avaliação geral do governo Lula. Eu lhe pergunto, olhando para esse cenário que você desenhou agora, a gente pode apontar alguns avanços do governo Lula em comparação, por exemplo, ao governo anterior, não necessariamente aos mandatos de Lula, mas ao governo anterior de Bolsonaro, que eu não tenho como avaliar positivamente nada do que ele fez. Mas, olhando para o governo Lula, a gente poderia apontar avanços e também retrocessos. O que é que você apontaria nesses dois sentidos? A primeira questão é sobre o próprio governo Lula. A vitória do governo Lula, ou seja, a eleição do Lula, é uma vitória da maioria da população brasileira que defende as liberdades democráticas. Então, a própria eleição do Lula é uma vitória do conjunto da nossa classe. Porque você vê o seguinte, nós votamos no segundo turno, porque nós lançamos candidato no primeiro turno, votamos em Lula. Por quê? Porque não tinha sentido você ficar neutro no momento em que você tem um governo de ultradireita, um governo que perseguia os lutadores, o governo que era contra a organização dos trabalhadores que pudessem protestar contra o governo Bolsonaro. Então, ele era contra. Pelo governo Bolsonaro, ele tinha fechado os sindicatos, ou tinha impedido cada vez mais, como tentou impedir, o funcionamento dos sindicatos.
como ele tentou impedir e conseguiu, em boa parte, a organização da defesa da Amazonas. Então, nesse sentido, as liberdades democráticas, que foi uma vontade da maioria da população, que refletiu na eleição do governo Lula. Então, o governo Lula é uma vitória de todos esses setores. Agora, isso não significa que o governo continua tendo uma política em defesa da maioria ou em defesa daqueles que o elegeram. Tem uma diferença. Nós estamos vendo o quê? Algum movimento no sentido de combater o crime organizado na Amazonas. Mas é preciso transformar essas declarações e essas intenções em políticas efetivas. Não só quando acontece um problema grave, que se expõe publicamente para o mundo e aqui no Brasil, mas seja uma política permanente. Outra questão importante, pelo menos que o governo tentou, o governo Bolsonaro, com seu viés de ultradireita, e próximo do fascismo, inclusive, né, era a tentativa de desestabilizar ou destruir as instituições. Nós não somos a favor do Congresso Nacional, nós não somos a favor desse judiciário do STF, nós somos a favor da própria estrutura, como funciona o Poder Executivo. Agora, isso tem que ser modificado ou acabado, ou modificado, sei lá, ou alteração que possa se fazer nessas instituições da burguesia, com a força, com a mobilização, com a força, com a luta do conjunto da classe trabalhadora, da população pobre. Não pode ser através da ultradireita. Então, nesse sentido, o governo Lula, que tem uma diferença do que foi o governo Bolsonaro, o governo Lula só pode governar através das instituições da democracia burguesa. O governo Lula não pode governar como o Bolsonaro, que queria fechar os sindicatos. Ele precisa dos sindicatos, ele precisa dos movimentos sociais para poder governar. Então, é muito diferente do governo anterior, que não dependia dele, se entregou a chave do governo ao Centrão, no Congresso Nacional. Agora, tem uma contradição, que aí é um problema sério do governo. É que se o governo Lula precisa dos movimentos sociais, precisa dos sindicatos, dos movimentos de luta para governar, mas ele precisa também atender suas necessidades. Então, uma coisa que está esse vácuo. Então, isso do ponto de vista, se é positivo que o governo Lula não manda fechar sindicato, não manda caçar os dirigentes sindicais, não manda perseguir o MST, mas é preciso também combinar. Não basta só não mandar perseguir, é preciso atender suas reivindicações, coisa que tem uma distância muito grande do governo atender suas reivindicações, não só veja a questão do ensino médio, não atendeu às reivindicações do grito dos movimentos sociais, que estão ligados à educação, em relação a, vamos assim dizer, vetar, ou então deixar aquele ensino médio que foi aprovado no governo Temer, que foi como iniciou a aplicar no governo Bolsonaro, as alterações foram feitas, são mínimas. Não vai mudar o conteúdo do que foi aprovado em Temer e aplicado em Bolsonaro. Então, isso foi uma reivindicação do conjunto dos estudantes, principalmente os estudantes mais pobres nas periferias. E isso não foi atendido. Então, ou seja, você tem um monte de entidades estudantis que apoiam o governo e tem uma pauta de reivindicação e esse governo não atende a pauta de reivindicação. Então, isso é extremamente negativa. Por quê? Porque nós precisamos que o governo cumpra aquilo que ele falou lá nas eleições. Primeiro, defender as liberdades democráticas, sim, mas a liberdade democrática exige também o cumprimento das tarefas, das propostas. Vou dar um exemplo aqui, já dei do ensino médio. Então, vou dar um MST, que sempre foi ligado aos governos de Lula. Você não tem como você defender a existência do MST, que nós defendemos, evidentemente, pela questão das liberdades democráticas, mas você tem que combater também a grilagem, que é promovida não só pelas organizações criminosas ou situadas no Amazonas ou no norte do país, mas principalmente com o agronegócio. O agronegócio financia a grilagem. Não é coisa de um grupinho de pessoas. Isso é financiamento do agronegócio, que tem interesse em expandir os seus negócios no campo.
Quer dizer, então tem que ter um combate sobre isso, que não dá para ficar todo dia ouvindo combate ao MST, deixar o MST na ilegalidade e os grandes empresários de terra, do agronegócio, financiando o aumento da grilagem. Isso tem sido pouco comentado e pouco executado uma política para evitar e prender e tomar as terras desses caras, as terras, inclusive, que eles lucraram, acumularam riqueza para financiar a grilagem. Não tem essa. Então, é um enfrentamento muito duro que o Lula não tem feito, mas ele prometeu na campanha. Então, desse ponto de vista, é extremamente negativo. A outra coisa é o arcabouço fiscal que eu falei aqui. Ele é negativo do ponto de vista de investimento na saúde, na educação, na segurança, seja onde for. Então, ele não falou que ia ter esse bendito de arcabouço fiscal. Vou dar um exemplo aqui. Antes, durante a campanha, foi que Lula disse. Lula disse que não ia governar com arcabouço fiscal, não ia governar com arcabouço, porque era coisa para banqueiro. Não é? Mas depois, o que é que ele disse? E o que é que ele diz? Ele disse, depois que foi eleito, que ia governar, ia ter um arcabouço fiscal que o Haddad ia discutir. Quer dizer, então, uma mudança muito rápida. Então, esses pontos, eles são negativos, que influenciam diretamente na vida das pessoas. Outra coisa é a reforma tributária, que ninguém está falando. Eu faço uma pergunta aqui, quem é da educação, e quem é da saúde também, mas quem é servidor público, ou quem precisa dos postos de saúde das escolas, das unidades básicas, das universidades. Com essa reforma tributária, que o próprio governo se orgulha de, não sei, 40 anos, 30 anos, terem tentado aprovar uma reforma tributária e não aprovaram. Aí, quando você dá um mergulho para a reforma tributária, que foi aprovado, ou que está sendo, boa parte já foi aprovada, agora ainda falta algumas emendas na Câmara, né? O que é que você vê? Você vê uma mudança, você vê um único imposto, o IVA, dividido em dois impostos, o IBS e o outro, né? Um da União, com o IPI, o COFINS e o PIS/PASEP, e o outro para os estados com o ICMS, que é o principal imposto dos estados, e o ISS, o principal imposto do município. O problema é que você faz isso, mas você não define como vai ficar o financiamento do Fundeb após essa reforma. Alguém já tentou explicar? Porque o financiamento da educação, o Fundeb, é com os impostos estaduais e municipais, os 25%, e os impostos federais. Eles não disseram ainda como é que vai ficar. E agora, em janeiro, já vão ter que anunciar, no final do ano, para o início de janeiro de 2024, qual o percentual do custo aluno, não sei se já estão anunciando, e o reajuste do salário dos professores, do Fundeb. Quer dizer, então tem um monte de coisa que são regressivas para a economia, por quê? Porque assegura a lucratividade, assegura os negócios dos mais ricos, principalmente dos bancos, e deixa uma minoria, uma coisa muito pouca, para atender às necessidades dos trabalhadores. Vou dar um exemplo que é uma coisa negativa. É importante a negociação do governo Lula com os sindicatos? Sim, porque ele veio dos sindicatos, ele precisa dos sindicatos. Mas olha a contradição. O que é que está acontecendo com os servidores, as federações e sindicatos do serviço público no Brasil federal? Eles têm uma mesa de negociação permanente, os caras querem o reajuste salarial, querem o respeito aos planos de carreira, e a tendência é ter reajuste zero. Percebe? E o governo não anunciou nenhum reajuste ainda. Não anunciou se vai respeitar as carreiras, que vai levar em conta o atraso que houve nas carreiras, tanto no governo Dilma como principalmente no governo Bolsonaro. Ele vai corrigir isso? Não vai corrigir, porque o estrago que o governo Bolsonaro fez a esse país e ao serviço público, aos servidores públicos e à população para esse serviço público foi grande. É só olhar o que aconteceu, o comportamento, a atuação dentro do governo Bolsonaro na época da pandemia. Então, esse estrago permanece. E foi feito na saúde, foi feito também na educação. Então, quais as medidas num orçamento apertado desse, num ajuste fiscal de Haddad apertado desse, e numa reforma tributária dessa, qual o espaço que há para recuperar o serviço público e recuperar os planos de carreira
e as reposições salariais. Isso não foi dito e não tem verbas para isso nesse governo. O déficit é zero para o ano que vem. Significa que pouco vai ser atendido. Então, são coisas que, se do ponto de vista, na nossa opinião, a ponto importante é a manutenção das liberdades democráticas pela eleição, a população elegeu esse governo, então foi extremamente importante. E, evidentemente, a relação do Lula com as organizações, com os movimentos sociais, isso é extremamente positivo, porque não é igual ao Bolsonaro, que batia duro, que perseguia, que botava a polícia, que fazia relatório, que botava as polícias militares para arrebentar os movimentos. Então, essa intensidade, essa agressividade e essa perseguição aos movimentos sociais, inclusive muitos dirigentes, então, isso está presente hoje, evidentemente, mas não é uma política deliberada, vamos assim dizer, como era no Fernando Henrique. Por quê? Porque o Lula precisa desse movimento, então ele não vai caçar, botar na ilegalidade um movimento que sempre estiveram junto com ele. É isso. Bom, vamos para o nosso terceiro ponto da pauta, da nossa conversa com Dário Barbosa. Dário, vamos sair um pouco do cenário interno e vamos para a política externa. O governo Lula tem tido um destaque no cenário internacional, tanto com relação à guerra entre Ucrânia e Rússia, agora Israel e o seu genocídio ao povo palestino, e agora mais uma prova, e vamos ver como é que o governo se sai, esse caso da Venezuela com a Guiana. Como é que você vê a política externa do governo Lula? Eu citei apenas 3 exemplos de 2 conflitos e um conflito que se desenha. Mas também a gente podia colocar aqui essa relação de Lula à COP, ocorreu do Catar, e Lula esteve lá fazendo o que ele sabe fazer com muita competência: vender o Brasil para o capital externo a partir de um discurso que é o investimento estrangeiro nas chamadas energias renováveis, que, na minha interpretação, e eu não sou contra a energia renovável, eu sou contra o modelo que está se implantando no Brasil. Esse modelo aí é um modelo extremamente degradável, e Lula está, e não só Lula. Quando a gente vem para o Rio Grande do Norte, a gente vê também a governadora do estado e muitos prefeitos abraçarem e reproduzirem o discurso da energia renovável sob o argumento de que isso vai gerar grandes investimentos e o já tradicional emprego e renda para as comunidades tradicionais. Então, eu queria saber de você, amigo, qual é a leitura que você tem do governo Lula nesse terceiro mandato em relação à política externa e essa presença forte do capital estrangeiro, principalmente aqui na região Nordeste, dessas energias ditas renováveis. E assim, a política, vamos primeiro para a questão da diplomacia, como chamam, né? Primeiro, em relação aos conflitos, né? Geralmente é uma posição do Brasil ou de neutralidade ou de muito defensiva, né? Isso é a diplomacia brasileira, não é? Foi nesse governo Lula, nos anteriores, mas a história da diplomacia brasileira é muito que a grande mídia considera de independência, na verdade, não é de independência. Na verdade, é de muita neutralidade em conflito. Um conflito, digamos, como a guerra de ocupação da Rússia no território da Ucrânia, isso não tem neutralidade. O cara ocupa uma nação poderosa, invade outra nação. Então, não tem essa história de ficar neutralidade. Não tem essa história do conflito com a Palestina, com o bombardeio, com o genocídio do Estado de Israel ao povo palestino, que não começa agora desde 1948, que aquele povo sofre ataques de Israel, extermínio de Israel. Então,
Não tem como ficar neutro e ficar uma hora faz um discurso mais acalorado, outra hora faz um discurso mais brando. Não tem essa história. Tem que tomar posição, porque as guerras elas são motivadas por questões de território, por questões econômicas. As guerras não são motivadas simplesmente para fazer derrotados. É por questões econômicas e questões territoriais, a geopolítica. Então, se tem comércio, se tem economia e se tem território envolvidos na política, então os governos precisam tomar posição, e coisa que o Lula agora não está fazendo. Vou dar um exemplo sobre Palestina. O certo era o governo Lula, pelo massacre, o genocídio que está acontecendo nesse momento com o povo palestino, era romper relações diplomáticas com o Estado de Israel. Por quê? Porque tem um problema sério. O governo brasileiro tem relações econômicas, tem acordos militares, tem acordo de tecnologia de segurança. A tecnologia. O Brasil manda militares, principalmente da polícia, lá para Israel, para estudarem, para aprenderem técnicas de repressão à população. E manda também para o Chile, porque tem essa relação há muito tempo com o governo de Pinochet. E então? Então, vejam só. Então, o que ocorre? Então, o certo era romper relações diplomáticas, sim. Porque o governo, volta a dizer, o governo tem acordos comerciais com Israel, principalmente na questão de arma. Tem tecnologia de segurança, de armamentos, novas tecnologias de armamento, tudo isso. Então, é preciso romper esses acordos comerciais com o Estado de Israel. A outra coisa é a interferência na diplomacia, a reunião do seu embaixador aqui com uma parte dentro da Câmara, com o pessoal da ultradireita, do governo Bolsonaro, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Isso é interferência, buscando apoio por fora da diplomacia, um embaixador ao seu Estado, ao seu país. Então, quer dizer, isso é de uma subserviência do governo Lula a esse Estado, mas não é diretamente a Israel, aos Estados Unidos. Então, tinha que romper. A outra coisa eu estou falando esse ponto principalmente, que nós achamos que está sendo uma submissão, uma política extremamente defensiva e, às vezes, neutra. Não adianta o Lula ficar falando simplesmente dele. Ele tem que botar o Ministério das Relações Exteriores, os diplomatas, a serviço da ruptura e anunciar que, a partir de agora, enquanto não cessar esses ataques, esse genocídio, as relações diplomáticas entre Brasil e Israel estão rompidas e começam pelos acordos comerciais. É fácil? Não, é lógico que não é fácil, que a imprensa mundial está a favor do genocídio. Porque tem esse Estado nazi-sionista, tem apoio do Estado dos Estados Unidos. Então, não é uma coisa simples. Mas isso cabe à diplomacia brasileira, não cabe à diplomacia de Israel, nem à diplomacia dos Estados Unidos, nem à diplomacia da ONU. Cabe à diplomacia brasileira. Então, essa é a primeira questão. É uma política exterior, diplomática, muito tímida, muito acanhada para a situação que o mundo está. A outra questão é o comércio, é a negociata que faz com o Brasil, fora. É claro que, para na repercussão mundial, para as grandes corporações do mundo, né, dizer que é preciso investir aqui no Brasil é muito importante. E o Lula faz esse esforço por quê? Porque o Lula sabe que os investimentos das grandes corporações no mundo, sediadas nos Estados Unidos, sediada em Israel, sediada na China, sediada no Japão, ou seja, onde for, o centro de investimento não é a América Latina, é parte da Europa e da Ásia. E a guerra da Rússia ocupando a Ucrânia mostrou isso, mostrou que o centro dos investimentos, o centro dos negócios no mundo vão se dar a partir de investimentos nesse parte da Europa e parte da Ásia. Evidentemente, vai ter investimento para a América Latina. Como está havendo na África, a China está investindo
uma soma enorme na África, coisa que os Estados Unidos não fizeram, coisa que o Reino Unido não fizeram, coisa que a França também não fez, né? Mas eles estão investindo, mas não é a prioridade. Então é preciso vender o Brasil, fazer propaganda de que o Brasil está disposto a aceitar esses monstruosos, numerosos investimentos para o Brasil e para a América Latina. Qual é o problema aí, você falou? Quais os investimentos em novas tecnologias, ou em novos, sei lá, em novos equipamentos que não trouxeram infortúnio para as pessoas que vivem naquele país? O que foi a África? Um continente devastado em nome do desenvolvimento do povo africano. E o que aconteceu com a África? Levaram quase tudo quanto foi de ouro, levaram minério, levaram um monte de coisa. E a Ásia ficou subdesenvolvida e pobre até hoje. Aí eu lhe pergunto, a Amazonas que já vem sendo rebentada há muito tempo, explorada, agredida, quem tirou os lucros disso? Houve organização populacional, houve grandes empreendimentos em saúde e educação, em conjuntos habitacionais, em universidades, o que já se tirou da Amazonas durante todos esses governos. Foi investido muita grana na Amazônia, tanto de forma oficial como de forma criminosa. As organizações criminosas, o próprio latifúndio é responsável por isso, o cerrado também está sendo explorado, está sendo atingido. Então, veja, depois da retirada dessa riqueza, o que é que fica para quem vive ali? Historicamente, na África não ficou, países da Ásia também, e aqui na América Latina da mesma forma, e no Brasil, citando mais a questão da Amazônia. Volto a dizer, não tem vilas, não tem cidades com universidade, com escolas, com equipamentos de saúde pública, não tem segurança, é terra devastada. Aí outra coisa, vamos agora para essa questão da energia. O mundo todo está especulando novas formas alternativas de energia. Tem países, tem fundos bilionários, trilionários, que a partir do petróleo, eles já sabem que vai entrar em desuso daqui a um período, não vai continuar sendo utilizado, mas não como energia principal. Então, construíram a partir da exploração do petróleo, a partir de negócios com petróleo, fizeram seus fundos trilionários para investir no mundo dinheiro para novas fontes de energia. O problema é que tem países, digamos, como a Bélgica, que tem, sei lá, fez um fundo de quase 3 trilhões de euros, mas eles não têm aonde. O país é muito pequeno, eles vão investir esse dinheiro nas terras dos outros. E não significa que esses investimentos vão trazer isso que eu estou dizendo. Grandes cidades, se vão construir cidades, unidades de moradia, tudo isso, educação, nada disso. Vão deixar arrasados. E você falou no Rio Grande do Norte. As últimas notícias que nós estamos acompanhando, aqui nos jornais locais, inclusive, é que as empresas que estão recebendo as terras, estão pegando as terras da população, qual é o problema? Elas ficam com as terras, tem conflitos hoje em dia. Conflitos. Porque a cessão, vamos assim, da terra, o cara tem a impressão que você cede, você tem sei lá, 10, 20, 30 hectares, dando um exemplo aqui de terra, você cede uma parte para a exploração da nova energia de vento, e os caras querem agora as terras, porque é assim, você privatiza a hidrelétrica, o cara não fica só com a hidrelétrica, você fica com o rio. Com o rio também, ele fica com rios. Por isso que os Estados Unidos não privatizaram suas hidrelétricas. E a maior parte das hidrelétricas no mundo, energia movida por água, não são privatizadas. 67% da energia elétrica vindo de reservas naturais, dos rios, essa coisa, dos lagos, eles não são privatizados aí no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Porque eles dizem, nós não vamos doar as nossas terras, nem privatizando as nossas hidrelétricas, dando a água e dando a terra para o cara, para a empresa. Então, financiam e é sob o controle da União nos Estados Unidos. E aqui, eles querem as terras
E, geralmente, essas terras que a gente está discutindo aqui na energia eólica são as terras, geralmente, de pessoas mais humildes, que têm terra e, às vezes, não têm condições de botar essa terra para funcionar, porque não tem investimento do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNB. Então, os caras aproveitam para ter uma renda. Não são famílias ricas. Os ricos é que estão investindo lá. E são ludibriados, porque o descompasso da riqueza que esses caras pegam com a terra, introduzindo essa nova forma de produzir energia, é totalmente desproporcional que o cara ganha com a terra. Não está gerando riqueza nem desenvolvimento no campo. Não está. Olha o campo no Rio Grande do Norte, que a energia eólica já vem há algum tempo. Olha no Ceará. Então, por quê? Porque a lógica do capitalismo e dessas grandes empresas, dessas corporações que o Lula está vendendo do Brasil, não é trazer desenvolvimento para aquele país, é trazer lucro para as empresas e transferir esse lucro para os países de origem. Então, é uma venda, uma propaganda enganosa, ele deveria dizer. E nos acordos que forem feitos, vocês vão passar 5 anos aqui montando essa estrutura de energia alternativa, mas quando vocês, no 3º ano, vocês têm que demonstrar o desenvolvimento daquela região. Aumentou o índice de vida daquela região, aumentou o número de escolas, aumentou o número de hospitais. Não é isso que se discute. É um contrato que deixa de mãos livres as empresas para investir aqui, fazer o que eles querem. Então, eles só querem o lucro. Eles não querem construir nada. Então, é uma venda, uma propaganda enganosa, que no fim, eles ficam com o lucro e a gente fica aqui no prejuízo, nadando na pobreza. É isso. Muito bom, esclarecedor aí a visão que o Dário tem em relação a esses investimentos das eólicas e das energias fotovoltaicas aqui no Rio Grande do Norte e em outros estados do Nordeste. É muito se assemelha ao que eu penso também. Eu tenho acompanhado, através de uma ação extensionista que nós temos aqui na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, algumas comunidades que enfrentam essa batalha com essas grandes empresas que estão vindo para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, Pernambuco, Ceará. E a gente tem visto, tem presenciado os desafios e os problemas enfrentados por essas comunidades. E temos também acompanhado a postura, a posição de alguns setores da classe política que apoiam tanto o governo estadual como o federal e algumas prefeituras, que é aquele discurso de empreendedorismo. E eu não me oponho ao empreendedorismo, desde que ele seja o empreendedorismo que traga benefícios sociais para aquela área que está recebendo investimento. Você não pode apenas investir o capital, obter o lucro e transferir o lucro para os países sedes, deixando no local do investimento apenas a degradação do meio ambiente, a destruição das comunidades e a doença para essas pessoas. Esse é o problema que nós enfrentamos e Dário colocou de forma muito direta os interesses que estão por trás. E eles não escondem esses interesses. Né? O grande capital, ele não esconde. Nós queremos fazer investimentos e obter lucro. Agora, sempre seguido desse discurso de geração de emprego e renda. Só que geração de emprego e renda tem que estar associado a desenvolvimento humano, a preservação do meio ambiente, a uma estrutura social que faça aquela comunidade tradicional, aquela comunidade quilombola, aquela comunidade pesqueira ou outra qualquer comunidade tenha benefícios realmente reais, benefícios que permaneçam na comunidade, não só apenas benefícios como uma ambulância, uma quadra de esportes ou uma cozinha comunitária, que isso é insignificante quando você compara ao volume
de lucros que essas empresas têm. Mário, nós estamos caminhando para o final e eu queria que você, claro que você não tem uma bola de cristal, nós não temos, se tivesse era muito bom, mas qual é o cenário que você vislumbra para 2024? Nós temos eleições municipais e o tabuleiro de xadrez já está sendo muito bem desenhado pelos atuais gestores e gestoras, as pré-candidaturas já estão aparecendo aí e as coisas já estão se movimentando. E as eleições municipais dizem muito em 2024 o que será em 2026. Quer dizer, todo o cenário político de eleições para governador e para presidente já começa a se desenhar nas eleições municipais. Né? E aí nós começamos o programa, você fazendo uma avaliação, e é esse o nosso objetivo, avaliar o primeiro mandato de Lula, e agora eu quero encerrar o programa você mostrando como é que você vislumbra, qual é o cenário que você imagina que vai acontecer em 2024 em nível local, que poderá refletir em nível nacional já para 2026. Com você, amigo. Ok. Antes eu quero tocar nesse ponto das eleições, queria só fazer uma lembrança aqui. Olha no ponto anterior que nós estamos falando sobre a questão de energia e de investimento estrangeiro ou local. Veja o que está acontecendo em Alagoas, em Maceió. A Braskem. Aquilo é um exemplo, e veja também o que aconteceu em Brumadinho. Aquilo é um exemplo, são exemplos que nós temos que tomar, são exemplos corriqueiros, que a população acaba sofrendo. Essa empresa furou buracos. O ano passado eu estava lendo, antes desse negócio, estava lendo sobre essa Braskem, que eu já tinha lido desde os anos 60. Então, você vê o que acontece. Estão destruindo a cidade. Esses caras estão lá há 40 anos, ganharam dinheiro pra caramba. E quem é que vai repor as vidas, o estrago das vidas das pessoas, o infortúnio, a infelicidade? E a questão mesmo econômica no município. Eles não vão pagar. Eles vão falar uma multazinha de 70 milhões. Esses caras vão trilhões, bilhões de reais ao longo de 40 anos. Então, para saber, aquilo é um modelo, é um exemplo do que acontece com esses investimentos soltos, à vontade de fazer o que eles querem. A outra coisa é sobre as eleições. Na verdade, as eleições elas vão dar como você falou, vão dar a tônica do que vai acontecer em 2026, né? Evidentemente. Então, pelo que a gente está analisando, por aí, que a gente está vendo, todos os partidos, todos os blocos, as coligações, né, que não podem mais fazer coligação proporcional, mas todos os arranjos, né, estão lutando para serem maioria ou crescerem no número, votarem o maior número de prefeitos, porque a maioria dos eleitores a maioria está nos municípios, e os prefeitos e vereadores têm uma influência muito grande quando a eleição é estadual e para presidente, né? Que está ali na base. É por isso que o Centrão aumentou o número de emendas, né? Naquelas emendas lá do orçamento secreto, e continua recebendo dinheiro ainda do governo Lula, muito. A previsão é receberem, até o final desse ano, 46 bilhões de reais só para emendas para deputados e senadores. Aumentou e muito no governo Lula. Isso é mais um ponto negativo. Para esses deputados federais e senadores investirem nas bases, nas prefeituras, para poder ter cada um o quadro político que lhe convém. Pelos arranjos, você vê o PL. O PL está dizendo que quer dobrar o número de prefeitos. Isso significa que ele tem um projeto de ser maioria nos municípios, que ele quer ser maioria, né, para presidente da República, onde tem uma base que vai lhe dar apoio. Então, todos os partidos estão fazendo isso. O PT também está fazendo isso. O PT está fazendo isso na Bahia, está fazendo no Ceará, mas está fazendo aqui também. A gente está vendo essa movimentação, né, que a governadora Fátima Bezerra está fazendo, com a questão do ICMS, vem fazendo, buscando alianças, já tinha feito lá com os Alves, que o vice é um Alves. Então, você está vendo que ela agora está fazendo todo um arranjo para tentar incorporar
a deputada federal Benevides, uma candidata a prefeito. Do mesmo jeito, o Aldo, o Álvaro Dias, já fez uma movimentação, né? Tinha feito um movimento que parecia se abraçar com a Fátima, depois faz um movimento contrário, já agora apresenta o menino que foi deputado, né? O menino que agora é secretário de Esporte e Lazer. Quer dizer, então você vai vendo que eles vão fazendo esses movimentos. Significa que está tudo fechado? Não. A ultradireita também está fazendo seu movimento aqui para saber quem vai ser o candidato a prefeito. Quem é que vai ser? Vai ser o, o senador? Vai ser o deputado federal? Ninguém sabe quem vai ser até o presente momento, mas todo mundo está fazendo esse movimento. Por quê? Porque tem certeza de que a maioria de prefeitos e vereadores dos respectivos municípios tem uma força motor, uma força de mobilização muito grande e muitos palanques, né, para os candidatos em 2026, ou seja, então, no tabuleiro, o que está falando, na verdade, não é sobre eleição municipal, é sobre eleição para presidente e governo em 2026. A eleição municipal é só o movimento da primeira peça, mas o jogo mesmo não é para eleição para prefeito e vereador, o jogo é para 2026, para presidente, governadores, senadores e deputado federal. Essa que é eleição 2000, o ano que vem. Né? Então, acho que está todo mundo se movendo. Agora, é preciso também entender que muita coisa vai depender da política econômica. Primeiro, porque a ultradireita não está morta. O Lula ganhou as eleições, foi uma vitória espetacular da maioria da população brasileira, por rejeitar um projeto de ultradireita e privatista, verdade. Mas o problema é que os caras têm muita influência, é só olhar o que acontece no Congresso Nacional, é só ver as pautas que eles conseguem mobilizar. Então, vai ser uma disputa muito grande. Mas o próprio setor do governo, Lula, os aliados, também já estão se mexendo. Eu vi uma declaração recentemente do próprio Lula e de pessoas do governo sobre a importância da eleição de prefeitos e vereadores, agora nas eleições de 2024, ano que vem, porque tem a ver com o programa, tem a ver com a continuidade do governo, ou seja, o próprio governo declara que as eleições de 2024 para prefeito e vereador, né, têm uma importância muito grande na manutenção, na continuidade do próprio governo em 2026, a partir de 2026. Então, acho que aqui ainda não tem muitas certezas. O certo é que o Álvaro Dias ainda não anunciou o seu candidato, a Fátima, não publicamente, mas todo mundo vê que é o acordo do PT com a Benevides, a ultradireita, esse setor mais à direita, ainda não apresentou, são vários. Então, todo mundo vai apresentar candidatos. Nós, inclusive, também nós vamos apresentar o nosso candidato, né? Mas a gente está discutindo, não é uma coisa de emergência, né? Mas todos nós vamos apresentar. Então, é de fato isso que você diz, as eleições municipais é só o movimento da primeira pedra do xadrez que estão jogando não para as eleições municipais, mas jogando para 2026. É isso. Vamos concluindo o nosso papo com Dário Barbosa, militante dos movimentos sociais, do movimento sindical, professor e candidato várias vezes pelo PSTU, né, e desenvolve um trabalho muito importante em Natal e estendendo essa atuação por outros municípios do Rio Grande do Norte. Dário, eu passo para você, amigo, fazer as suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer, né, a gentileza de vocês, o convite, e dizer assim para que todos nós estejamos atentos, porque tudo isso que a gente falou em relação no balanço do primeiro ano do governo Lula, isso significa que também acontece nos estados. Essa política desce para os estados, a governadora Fátima também ataca os servidores, né? E também os municípios, como Álvaro Dias e outros prefeitos. Certamente, aí em Mossoró, né, a política aprovada no Congresso Nacional está sendo aplicada pelos prefeitos. Então, nós não temos vida fácil. Então, aproveitar, para nesse momento, a gente falou de eleições, né? Então, aproveitar também nesse momento que vai entrar de eleição municipal, fazer o balanço desses prefeitos, da atuação deles, também a aplicação do que eles fizeram com os funcionários, os trabalhadores, a população dos seus respectivos municípios. E demais agradecer a todos vocês aí pela oportunidade.
Um abraço a Dário, obrigado a você que nos acompanha toda quarta-feira. E, como eu já disse uma vez, vou repetir: não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like. Existem outras entrevistas, outros programas que você pode acessar. É importante para o nosso canal o compartilhamento da programação nos grupos. Muito obrigado a todos e a todas, um forte abraço e até a próxima quarta-feira.